A porta da frente da casa na beira do condado de Barron não é uma porta pesada, não é reforçada, não é o tipo de porta que detém uma pessoa determinada. É só uma porta de madeira, o tipo que você encontra em milhares de casas nas cidades pequenas de Wisconsin, e às 2h53 da madrugada do dia 15 de outubro de 2018, alguém está batendo nela com os dois punhos. James Kloss não sabe quem está do outro lado. Ele vai atender mesmo assim, como a maioria das pessoas no interior do condado de Barron faria, porque essa é uma cidade pequena onde as pessoas conhecem seus vizinhos, onde o pior que costuma acontecer numa segunda-feira à noite é um veado entrando no quintal. Ele se aproxima o suficiente para olhar pela porta ou entreabri-la, e antes que possa fazer muito mais do que isso, um tiro de espingarda encerra sua vida ali mesmo na entrada da casa que ele dividia com sua esposa e sua filha. Dentro do banheiro daquela casa, Denise Kloss tem sua filha de 13 anos, Jamie, abraçada. Ela ouviu as batidas. Ouviu qualquer som que o marido fez logo antes do silêncio. Ela está com o celular na mão e disca para o 911. A ligação conecta. Denise não diz quase nada, o atendente ouve sua voz. Ouve o terror inconfundível de uma mulher que sabe que algo deu terrivelmente errado. A ligação cai. Dura apenas alguns segundos. Mas esses segundos são suficientes para enviar os policiais do condado em disparada para a propriedade dos Kloss. Eles chegam e encontram as luzes acesas. A porta arrombada. James Kloss, morto. Denise Kloss, morta no banheiro, a porta trancada, não foi barreira nenhuma para um homem com uma espingarda e disposição para usá-la. A casa foi vasculhada, não por objetos de valor, não por dinheiro, não num acesso de raiva cega, mas por uma coisa específica. A filha deles, Jamie, de 13 anos, sumiu. Não há nenhum sinal dela além do que está conspicuamente, aterrorizantemente ausente. Ela não está embaixo de uma cama, não está num armário, não está escondida no quintal. Ela simplesmente sumiu, e os policiais parados naquela casa ensanguentada à 1 da manhã no interior de Wisconsin já estão sem tempo. Um alerta Amber é emitido na noite de Wisconsin. E um país inteiro começa a assistir, esperar e torcer. O que a maioria deles não sabe, o que ninguém ainda sabe, é que Jamie já está no porta-malas de um carro, encolhida no escuro, sendo levada para o norte pelas estradas adormecidas de Wisconsin por um homem que ela nunca havia encontrado na vida. Um homem que a escolheu no mundo como quem escolhe um nome de uma lista, sem nenhuma ligação com ela, sem nenhuma mágoa contra a família dela, sem nenhum motivo que uma mente racional pudesse processar. Ele simplesmente a viu uma vez e decidiu que ela seria sua. Esta é a história de Jamie Kloss. Do que aconteceu com ela, de quem fez isso, de como ela sobreviveu e de como, no final, ela se recusou a deixar que alguém tirasse sua liberdade. Há uma qualidade nas cidades pequenas do norte de Wisconsin que é difícil de descrever se você nunca esteve por lá. É um lugar onde as linhas de árvores são densas e as estradas ficam silenciosas cedo, onde os invernos são brutais e longos, e as pessoas aprendem muito rápido que sobreviver significa comunidade. Barron fica no condado de Barron, no noroeste do estado, a cerca de 145 quilômetros a leste de Minneapolis. Tem uma população de aproximadamente 3.400 pessoas. O tipo de lugar onde os jogos de futebol americano do ensino médio atraem metade da cidade, onde as pessoas deixam as portas abertas, onde um rosto novo é notado e um rosto familiar recebe um aceno. James Kloss tinha 56 anos e passou grande parte da vida imerso no ritmo daquela comunidade. Trabalhava na Jenny O Turkey Store em Barron, uma processadora de aves que empregava uma parte significativa da cidade, um daqueles empregadores âncora dos quais as economias de cidades pequenas dependem. Sua esposa Denise tinha 46 anos e também trabalhava lá. Eles haviam construído uma vida juntos estável, com os pés no chão, o tipo de vida que não vira notícia porque não precisa. Tinham uma filha, Jamie Lynn Kloss. Jamie tinha 13 anos no outono de 2018, estava no 7º ano. Segundo as pessoas que a conheciam, ela era uma criança inteligente e cheia de vida, o tipo de adolescente que ainda estava próxima o suficiente da infância para acreditar que o mundo era, na maioria das vezes, seguro e bom, mas já velha o suficiente para estar desenvolvendo sua própria personalidade, sua vida interior, suas próprias opiniões. Ela tinha um cachorro,
tinha amigos, tinha uma família que, por todas as indicações, a adorava. Os Claus não eram ricos, proeminentes ou famosos. Eram simplesmente uma família, o tipo que forma a espinha dorsal silenciosa de cada cidade pequena americana que já existiu. A casa deles ficava nos arredores de Barron, na beira rural do condado. Uma casa de um andar numa estrada onde as outras casas estavam espalhadas com distância suficiente para que os vizinhos quase não estivessem ao alcance da voz uns dos outros. O tipo de propriedade onde uma criança pode crescer acreditando que o mundo termina na linha das árvores e que tudo dentro desse perímetro é seguro. E por 13 anos, para Jamie, isso havia sido verdade na maior parte do tempo. James e Denise não eram apenas seus pais no sentido convencional, eram o mundo dela. Denise trabalhava em turnos noturnos às vezes, o que significava que ela e Jamie haviam desenvolvido o tipo de proximidade que vem de muito tempo quieto e compartilhado. James era uma presença constante, um trabalhador, marido, pai. A casa deles era cheia dos detalhes comuns da vida em família. O pote do cachorro no chão da cozinha, fotografias nas paredes, horários escolares na geladeira. A vida não era glamourosa. Não deveria ser. Era suficiente. A família Claus não havia feito inimigos, não havia contrariado ninguém. Não havia nada em sua história que pudesse apontar para o que estava por vir. A pessoa que um dia bateria na porta deles e destruiria tudo o que haviam construído não tinha nenhuma ligação com eles. Não tinha crescido com James, não tinha ido à escola com Denise, não tinha sido prejudicada por ninguém naquela família. Simplesmente havia olhado para uma menina de 13 anos numa parada de ônibus escolar certa manhã e decidido que ela lhe pertencia. E então passou semanas planejando como pegá-la. Jake Thomas Patterson tinha 21 anos quando matou James e Denise Claus e levou a filha deles. Ele havia crescido em Gordon, Wisconsin, uma cidade ainda menor e mais remota do que Barron, cerca de 110 quilômetros ao norte. Gordon é o tipo de comunidade que existe principalmente nas margens de outros lugares, uma encruzilhada de trilhas de quadriciclo e casas de lago e mata fechada, onde as pessoas vêm para desaparecer do mundo por um tempo. Não era necessariamente um lugar ruim para crescer, mas era isolado, e para um jovem já inclinado ao isolamento, aquela solidão tinha um jeito de se alimentar de si mesma. Seus pais se divorciaram em 2007 e 2008. Seu pai, Patrick Patterson, e sua mãe, Deborah Patterson, seguiram caminhos separados e em algum momento Jake e um irmão foram deixados em Gordon enquanto os pais se mudavam. Os detalhes de como foram aqueles anos para Jake não estão totalmente claros nos registros públicos, mas o que está claro é que ele cresceu num conjunto de cabanas a cerca de 16 quilômetros do centro de Gordon remoto, até mesmo para os padrões de uma área remota. Um condomínio misto de temporada e permanente, o tipo de lugar onde os vizinhos se conhecem bem o suficiente para acenar, mas não bem o suficiente para fazer perguntas difíceis. Ex-colegas e vizinhos descreveram Patterson como inteligente, mas sem nada de especial. Frequentou o ensino médio Northwood numa cidade vizinha, se formando numa escola pequena, numa comunidade pequena. Não havia nada em sua juventude que chamasse atenção significativa, nenhum histórico disciplinar importante que tivesse chegado aos registros públicos, nenhum histórico de violência que o tivesse colocado em contato com as autoridades quando jovem. Ele se misturava da forma como as pessoas que estão guardando algo sombrio para depois costumam se misturar com invisibilidade competente. Após o ensino médio, a vida de Patterson começou a se contrair ainda mais. Ele não foi para a faculdade. Não construiu uma carreira. Pegava biscates posições de curto prazo e baixo comprometimento que vinham e iam sem nunca se tornarem algo permanente. Seu círculo social parecia ter sido mínimo. Ele morava na cabana remota que havia sido da família, cada vez mais sozinho conforme seu pai e seus irmãos foram embora. A cabana ficava na floresta. Tinha um quarto com uma cama de solteiro. Tinha um porão. Era profunda e fundamentalmente isolada da forma que apenas as propriedades do norte de Wisconsin conseguem ser o tipo de lugar onde você pode ficar dias sem ver outro ser humano, onde a cidade mais próxima ficava de carro e não a pé, onde o silêncio podia parecer pacífico ou sufocante dependendo inteiramente da pessoa sentada lá dentro.
O que Patterson estava fazendo dentro das paredes daquela cabana, nos meses anteriores a outubro de 2018, foi algo que depois horroriza um tribunal e uma nação. Segundo as próprias declarações de Patterson durante a investigação, declarações lidas em voz alta por um juiz durante a sentença, ele havia desenvolvido fantasias elaboradas sobre capturar uma jovem e mantê-la prisioneira. Ele tinha fantasias sobre controle, sobre dominação total, sobre torturar alguém e tê-la completamente à sua mercê. O juiz, na sentença, leria essas palavras em voz alta para o registro público em maio de 2019 e o tribunal ficaria quieto da maneira particular que os tribunais ficam quietos quando algo verdadeiramente monstruoso está sendo dito em voz alta em linguagem simples. Em outubro de 2018, Patterson havia acabado de começar um emprego temporário na fábrica de queijo Saputo perto de Almena, Wisconsin. Ficaria naquele emprego por exatos 2 dias antes de pedir demissão. Ele ia de carro para o trabalho. Dirigia pelas estradas secundárias e rodovias do norte de Wisconsin, passando por campos e florestas e cidades pequenas e paradas de ônibus escolar. Tinha 21 anos. Estava desempregado, isolado e carregando fantasias que ainda não haviam encontrado um alvo. Em uma dessas manhãs, um dos primeiros 2 dias de seu breve emprego, ele encontrou um. Patterson dirigia para a fábrica de queijo Saputo numa manhã, quando seu carro desacelerou atrás de um ônibus escolar na rodovia 8. O ônibus havia parado para pegar alunos. Ele ficou ali, com o motor ligado, observando. E uma menina de 13 anos saiu de uma varanda e subiu no ônibus. Jamie Kloss, na luz da manhã cedo, carregando uma mochila, indo para a escola. Um momento completamente comum na vida de uma menina completamente comum. Patterson, com suas próprias palavras aos investigadores, disse que no momento em que a viu, ele soube. Ele contou à polícia que quando viu Jamie, soube que ela era a menina que ele ia pegar. Não que ele quisesse pegá-la. Não que ele estivesse atraído por ela de alguma forma que fizesse algum sentido. Apenas que ele sabia. Uma certeza que chegou completamente formada naquele momento. Como se a decisão já tivesse sido tomada em algum lugar mais fundo nele e a parada do ônibus escolar fosse simplesmente onde ela veio à tona. Ele não sabia o nome dela. Não sabia nada sobre a família. Não sabia quantas pessoas moravam na casa perto da parada, quantos carros ficavam na garagem, se havia cachorros, alarmes ou vizinhos ao alcance da voz. Ele não sabia nada disso. Simplesmente a viu e decidiu. O que aconteceu em seguida é um retrato de premeditação tão deliberada e fria que é difícil de processar como o comportamento de um ser humano real. Patterson começou a planejar. Passou várias vezes pela propriedade dos Kloss para aprender o layout, identificou a casa. Estudou os padrões quando os carros estavam lá, quando a propriedade parecia ativa, quando poderia estar mais vulnerável. Ele raspou a cabeça para não deixar evidências de cabelo, limpou o interior do carro para minimizar rastros. Obteve uma espingarda. Usou luvas. Havia pensado nisso o suficiente para saber o que estava tentando evitar, e trabalhou metodicamente para evitá-lo. Ele tentou uma vez antes do dia 15 de outubro e voltou atrás. Segundo documentos judiciais, ele foi até a propriedade dos Kloss em pelo menos 2 ocasiões separadas antes da noite do ataque, mas nas 2 vezes viu carros na garagem ou outros sinais de atividade que o fizeram recuar. Ele não desistiu. Simplesmente esperou. Esperou até que as condições lhe parecessem certas, até que a casa parecesse suficientemente quieta e a noite suficientemente escura, e sua determinação havia enrijecido ao ponto onde não sobrava nada além de fazer. Vale a pena parar aqui para considerar o que esse período de planejamento representa. Este não é um crime passional, não é uma explosão de raiva que tomou o julgamento de alguém. Cada elemento do que Patterson fez foi escolhido. O momento, a arma, as precauções contra deixar evidências, a vigilância da propriedade. Ele era um homem de 21 anos morando sozinho numa cabana na floresta, e passou a maior parte de outubro de 2018 planejando o assassinato de uma família que nunca havia encontrado e o sequestro da filha deles. Era essa a pessoa que se aproximou da porta da família Kloss nas primeiras horas do dia 15 de outubro. A família dentro daquela casa não tinha ideia de que essa pessoa existia. São quase 1 da manhã. O condado de Barron está escuro e frio.
Outubro em Wisconsin tem uma qualidade particular, ainda não o gelo profundo do inverno, mas frio o suficiente para que as noites sejam nítidas e frias e os campos tenham ficado marrons e as folhas, onde há árvores, já tenham começado a cair. A casa dos Claus fica afastada da estrada. As luzes lá dentro estão acesas, ou pelo menos algumas delas. A família está em casa. Patterson estacionou o veículo e se aproximou a pé. Está usando luvas, tem sua espingarda. Já decidiu que não deixará testemunhas para trás. Essas são as próprias palavras dele. Ele não queria deixar nenhuma testemunha. Não ia neutralizar um adulto e fugir com a menina. Ia eliminar todas as pessoas na casa que não fossem a menina. Ele se aproxima da porta da frente. Abre a porta de tela de vidro, a porta externa, e bate na porta de madeira por trás. Ele bate com as duas mãos, com força, com a urgência de quem está fabricando uma emergência. E James Claus, 56 anos, um homem que trabalhava numa processadora de perus e dirigia até o trabalho e amava a família, vem até a porta. De onde James estava, ele teria ficado perto da porta, perto o suficiente para olhar, perto o suficiente para entreabri-la, perto o suficiente para Patterson atirar a espingarda diretamente na cabeça dele pela porta. O tiro matou James Claus na hora. Patterson então forçou a entrada. Ele foi metodicamente pelo cômodo a cômodo, verificando cada aposento. Sua intenção declarada era encontrar todos em casa e não deixar ninguém vivo que pudesse identificá-lo ou pará-lo. Ele encontrou a porta do banheiro trancada. Começou a tentar arrombá-la. Do outro lado daquela porta, Denise Claus tinha a filha nos braços. Jamie estava chorando. Denise tentava acalmá-la. Mesmo com o som da morte do marido ainda de alguma forma no ar da casa e o som de botas no assoalho cada vez mais próximo. Denise estava com o celular na mão. Às 2h53 da madrugada, ela discou para o 911. A ligação conectou. Ela disse algo para o atendente, sua voz capturada naqueles segundos, o último som que ela jamais faria que o mundo exterior pudesse ouvir. O atendente a ouviu. O atendente ouviu o suficiente para saber que algo havia dado terrivelmente errado e enviou policiais em disparada para a propriedade dos Claus. A ligação caiu. Patterson havia arrombado a porta do banheiro. Ele matou Denise Claus no banheiro. Matou ela na frente da filha. Jamie estava naquele quarto. Jamie testemunhou o que ele fez com a mãe dela. Há detalhes daquela noite que foram deliberadamente mantidos fora do registro público em respeito à privacidade de Jamie e à sua recuperação contínua, e eles não serão especulados aqui. O que se sabe pelos documentos judiciais é que Patterson matou Denise Claus e que Jamie estava lá, e que Patterson então arrastou Jamie para fora da casa e a forçou a sair. Ele mandou ela entrar no porta-malas do carro. Ela estava usando o que tinha quando correu para o banheiro com a mãe. Patterson contou à polícia que a forçou a tirar as roupas, ele as colocou numa sacola e depois as queimou na lareira da cabana, eliminando evidências, e deu a ela o pijama da irmã. Então trancou o porta-malas e dirigiu para o norte pela noite de Wisconsin, 110 quilômetros, em direção a Gordon, em direção à cabana. Quando os policiais chegaram à propriedade dos Claus pouco depois da ligação para o 911, encontraram James e Denise Claus mortos. Encontraram sangue. Encontraram as evidências de uma intrusão violenta e direcionada. Encontraram tudo, exceto a única pessoa que mais precisavam encontrar. Jamie havia sumido, o carro havia sumido. Quem quer que tivesse feito isso já estava mergulhado nas trevas do norte, e o rastro já estava frio. Naquele momento, o xerife do condado de Barron, Chris Fitzgerald, ficou na frente de câmeras e microfones e disse a única coisa que havia a dizer: "Queremos trazer Jamie para casa." Cada segundo é importante neste caso. Ele estava certo sobre os segundos. Simplesmente não tinha como saber ainda quantos deles passariam antes que Jamie Claus voltasse para casa por conta própria. O alerta Amber foi emitido antes que a maior parte do condado de Barron acordasse no dia 15 de outubro de 2018. Quando o sol nasceu, a história era notícia nacional. Uma menina de 13 anos, filha única de um casal assassinado dentro da própria casa, sequestrada por um suspeito desconhecido sem motivo conhecido, dirigindo um veículo desconhecido para um destino desconhecido. Não havia quase nada para trabalhar.
e o que havia precisava ser extraído das mais mínimas evidências. A investigação inicial enfrentava um desafio monumental. Não havia essencialmente nenhum ponto de partida conhecido. Patterson não tinha nenhuma ligação com a família Kloss. Ele não era um ex-funcionário, não era vizinho, parente, nem um conhecido rejeitado. Era um estranho que havia tomado uma decisão unilateral sobre uma menina que havia visto entrar num ônibus escolar. As autoridades não tinham imagens do veículo do suspeito naquela noite. As estradas rurais ao redor de Barron não tinham câmeras em abundância. Tinham evidências físicas da cena, mas Patterson havia tomado precauções. A cabeça raspada, as luvas, o planejamento cuidadoso. Ele havia genuinamente tentado se tornar invisível para a investigação, e nos primeiros dias e semanas, em grande parte conseguiu. Dentro de 5 dias do sequestro, as autoridades haviam recebido mais de 1.000 denúncias. No final da primeira semana, os investigadores haviam trabalhado em mais de 800 delas. Cada uma exigia tempo humano, esforço humano, acompanhamento humano, ligações, entrevistas, cruzamento de informações, eliminação. As denúncias continuavam chegando. Avistamentos de Jamie que não levaram a nada. Informações sobre indivíduos suspeitos que não foram a lugar algum. O enorme aparato de uma grande investigação de criança desaparecida, envolvimento do FBI, autoridades estaduais, policiais locais, tudo jogado num caso com quase nenhuma pista confirmada. No dia 23 de outubro, 8 dias depois que Jamie desapareceu, cerca de 2.000 voluntários se reuniram em Barron para vasculhar fisicamente a área. Eles percorreram campos e matas, caminhando em fileiras pelo interior de Wisconsin, esperando encontrar um sapato, um pedaço de roupa, uma marca de pneu, qualquer coisa que pudesse impulsionar a investigação. A imagem dessas 2.000 pessoas se movendo pela paisagem de outubro se tornou um dos visuais mais marcantes do caso. Eram pais, avós, vizinhos e estranhos que tinham vindo de outros condados, outros estados, porque uma menina de 13 anos estava desaparecida e isso era motivo suficiente para vir. A Jenny O Turkey Store, onde James e Denise Kloss trabalhavam, ajudou a criar um fundo de recompensa. Doações chegaram de todo o Wisconsin e além. O fundo cresceu para $25.000 por informações que levassem ao retorno seguro de Jamie. Igrejas locais abriram suas portas como centros de apoio. A igreja Red Cedar fez parceria com empresas da região para fornecer comida e suporte para o pessoal da lei que trabalhava ininterruptamente no caso. A comunidade de Barron, já abalada com o assassinato de 2 dos seus, se organizou em torno da esperança de trazer sua menina de volta. Mas outubro virou novembro e o rastro continuava frio. Em 1 grau de novembro de 2018, pouco mais de 2 semanas após o sequestro, as autoridades anunciaram que estavam reduzindo as operações de busca ativa devido ao volume decrescente de denúncias passíveis de ação. Não era uma admissão de derrota. Era um reconhecimento pragmático de que o surto inicial de informações havia sido em grande parte trabalhado e que a investigação agora teria que contar com um ritmo diferente de trabalho mais lento, mais metódico, mais focado no que as evidências físicas poderiam eventualmente revelar. A declaração oficial tomou cuidado de enfatizar que as denúncias deveriam continuar chegando, que o caso ainda estava muito aberto, que Jamie não havia sido esquecida, mas reduzir as operações mudou a percepção pública do caso da forma como esses anúncios sempre fazem. Uma história nacional gradualmente se tornou regional, depois uma preocupação persistente de fundo, em vez de uma emergência em ritmo acelerado. O rosto de Jamie continuava em cartazes, sites e redes sociais, mas as coletivas de imprensa diárias foram sumindo, os caminhões de televisão foram para outras histórias e o condado de Barron ficou com seu luto, sua esperança e sua incerteza. No dia 27 de outubro, funerais foram realizados para James e Denise Kloss, na Igreja Católica de São Pedro, em Cameron, Wisconsin. A comunidade veio se despedir de um casal que não havia feito nada para merecer o que lhes havia acontecido, numa igreja que provavelmente nunca havia abrigado uma dor como aquela, chorando 2 pais assassinados enquanto a filha única ainda estava em algum lugar no mundo, retida por quem a havia levado. O serviço aconteceu com a consciência de que Jamie poderia estar vendo de alguma forma,
poderia um dia saber que sua cidade havia se unido para honrar sua mãe e seu pai com todo o amor que tinha. Enquanto isso, 110 quilômetros ao norte, na floresta às margens de Gordon, um homem de 21 anos seguia sua vida diária, fazendo compras no mercado, assistindo televisão, dizendo para as pessoas que batiam à porta que tudo estava bem. E, em algum lugar naquela cabana, escondida do mundo, havia uma menina de 13 anos. A cabana em Gordon era remota por qualquer definição. Ficava num condomínio de casas mistas de temporada e permanentes a cerca de 16 quilômetros do centro da cidade. Patterson havia crescido naquela região. Ele conhecia as estradas, os padrões dos vizinhos, os ritmos particulares da vida naquele canto de Wisconsin. Sabia como viver lá sem chamar atenção. E aplicou esse conhecimento para manter Jamie escondida à vista de todos, ou mais precisamente, escondida na escuridão. Desde o momento em que ela chegou à cabana, Patterson estabeleceu um sistema de controle tão calculado e metódico quanto o crime que a havia levado até lá. Jamie não podia ser vista, não podia fazer barulho, não podia ter uma vida, uma presença, uma identidade dentro daquele espaço além de ser exatamente o que Patterson havia decidido que ela seria, uma prisioneira, inteiramente sujeita à sua vontade. Quando Patterson estava em casa, e estavam sozinhos, ela tinha permissão de existir nos espaços comuns da cabana até certo ponto. Mas no momento em que ele ia sair para ir ao mercado, ver amigos, sair para onde fosse a rotina começava, ele forçava Jamie a se arrastar para o espaço embaixo da cama de solteiro. O espaço tinha aproximadamente 75 centímetros de altura. Um vão estreito e escuro entre o colchão e o chão. Uma vez que ela estava lá embaixo, Patterson empurrava caixas e recipientes cheios de pesos contra as laterais da cama, posicionando-os de modo que seriam detectados se movidos. Ele saberia, ao voltar, se ela havia tentado se libertar. Quando pessoas vinham visitá-lo, na cabana amigos, qualquer pessoa Jamie estava embaixo da cama. Patterson deixou claro para ela que ninguém deveria saber que ela estava lá e que coisas ruins aconteceriam se alguém descobrisse. Ele colocava música alta o suficiente no quarto para que ela não pudesse ouvir as conversas que aconteciam a poucos metros de distância. Do ponto de vista de qualquer pessoa que visitasse Jake Patterson em sua cabana, não havia nada em comum em sua casa. Era um jovem morando sozinho numa propriedade remota, ouvindo música, como jovens em propriedades remotas fazem. O que nenhum desses visitantes sabia era que uma menina de 13 anos cujos pais haviam sido assassinados estava deitada no pó, embaixo de uma cama, a poucos metros de distância, apavorada e em silêncio, rezando para que os pesos não fossem perturbados. Segundo a queixa criminal, Patterson às vezes mantinha Jamie embaixo da cama por até 12 horas seguidas, sem comida, sem água, sem acesso ao banheiro. 12 horas de confinamento em 75 centímetros de espaço, com a compreensão de que qualquer barulho, qualquer perturbação nos pesos, qualquer sinal de sua existência, traria consequências sobre as quais ela já havia sido avisada nos termos mais inequívocos. Patterson havia batido nela pelo menos uma vez. Os registros judiciais indicam que ele a golpeou com força nas costas com o que ela acreditava ser o cabo de uma ferramenta de limpar persianas. Ela sabia que ele era capaz de violência física. Havia visto do que ele era capaz na noite de 15 de outubro. Não havia nada teórico no perigo em que estava. Ela tentou se libertar 2 vezes. Na primeira, Patterson voltou para encontrar algo errado, os pesos perturbados, alguma indicação de que ela havia tentado se mover. Ele respondeu gritando e batendo nas paredes, uma explosão de raiva projetada para aterrorizá-la de volta à submissão. Por sua própria confissão aos investigadores, ele acreditava que aquela resposta havia sido tão assustadora que ela nunca tentaria escapar novamente. Ele estava errado, mas levaria 88 dias para provar isso. Durante as festas de fim de ano, Patterson saiu por um período prolongado. Jamie ficou embaixo da cama por 12 horas, meio-dia inteiro sem comida, água ou acesso ao banheiro. Natal de 2018, a época mais familiar do ano. Enquanto o resto de Wisconsin estava reunido em torno de mesas, árvores e lareiras, uma menina que já havia perdido tudo o que amava estava presa em 75 centímetros de escuridão embaixo da cama de um estranho.
As dimensões psicológicas desses 88 dias são difíceis de compreender plenamente de fora. Jamie tinha 13 anos. Havia assistido ao assassinato da mãe. Havia sido forçada para dentro do porta-malas de um carro. Havia sido dirigida pela noite até uma cabana isolada onde não conhecia ninguém e ninguém sabia que ela estava lá. Estava cercada pelas matas do norte de Wisconsin no final do outono e no início do inverno. A casa mais próxima ficava suficientemente longe para que gritar não adiantasse nada. A pessoa mais próxima que sabia que ela estava viva no sentido de saber onde ela estava e ter o poder de ajudá-la era o homem que havia destruído a família dela. E mesmo assim, ela estava observando. Mesmo embaixo da cama, mesmo no escuro, mesmo naquelas horas sem comida ou água, Jamie Kloss estava prestando atenção. Ela estava memorizando o layout da cabana, os sons que ela fazia, os horários em que Patterson saía e por quanto tempo ficava fora em geral. Ela estava construindo um modelo mental da rotina dele. Ela estava, como diria ao mundo, numa declaração que deixou um tribunal sem fôlego, aprendendo os padrões dele e esperando o seu momento. Ela não estava apenas sobrevivendo. Estava planejando. A manhã do dia 10 de janeiro de 2019 estava fria da forma que só uma manhã de janeiro no noroeste de Wisconsin pode estar algo em torno de -6 graus Celsius, um frio amargo e plano que transforma a respiração em névoa e faz a neve debaixo dos pés soar como vidro quebrado. Patterson saiu da cabana naquela manhã, como havia feito muitas vezes antes. Colocou a música bem alta no quarto, trancou tudo. Saiu de carro. Ele havia feito isso antes. Sempre voltava para encontrar os pesos intocados, o espaço embaixo da cama ocupado, seu controle intacto. Após aquela primeira tentativa de fuga e sua resposta calculada, havia decidido que Jamie havia sido suficientemente assustada para se submeter. Havia ficado descuidado da forma que as pessoas que confundem terror com lealdade eventualmente ficam. Jamie esperou. Ouviu a música preenchendo o quarto a barreira auditiva que Patterson havia construído para isolá-la do mundo exterior. Ela havia movido os pesos antes, quando tentou escapar na primeira vez. Ela conhecia a sensação deles, o peso e a posição de cada recipiente. E desta vez, em vez de fazer, ela com medo, esse conhecimento era o seu mapa. Ela moveu os pesos, se arrastou para fora de debaixo da cama. Ela não parou para pegar muita coisa consigo. Não havia muita coisa para pegar. O que estava vestindo não era adequado para janeiro em Wisconsin, um moletom, leggings e chinelos que eram grandes demais para seus pés, chinelos que provavelmente pertenciam a outra pessoa na cabana. Ela não tinha casaco. Não tinha celular. Não tinha dinheiro. Não tinha plano além do único objetivo irredutível: sair lá fora, se afastar, encontrar outro ser humano. Ela correu para fora da cabana e para dentro do frio de Wisconsin. Correu pela floresta e pelas estradas daquele condomínio remoto, com 13 anos, de chinelo e leggings num frio de -6 graus, fugindo do lugar onde havia passado 88 dias. Jamie Kloss estava se movendo e não ia voltar. Ela correu até chegar a uma estrada, e nessa estrada encontrou uma mulher passeando com um cachorro. O nome da mulher era Jeannie Nutter. Nutter era uma assistente social aposentada, um detalhe que depois pareceria quase impossível de ser coincidência que morava na região e havia saído para uma caminhada à tarde com o cachorro, como costumava fazer. Ela estava se movendo pelo silêncio frio de uma tarde de janeiro no interior de Gordon quando tomou consciência de uma menina vindo em sua direção. Uma menina magra e suja de chinelo, com roupas inadequadas para o tempo, se movendo com a urgência particular de alguém que correu e ainda está correndo em todo sentido que importa. Jamie alcançou Jean Nutter. Se jogou nela. Disse: "Eu sou a Jamie." Jean Nutter disse: "Eu sei." Ela não disse isso porque a reconheceu. Disse porque nos 88 dias desde que Jamie Kloss havia desaparecido, aquele rosto havia estado em todos os canais de notícias, todas as plataformas de redes sociais, todos os postes e vitrines de lojas em Wisconsin. Todo o estado conhecia aquele rosto. Jane Nutter conhecia aquele rosto. E a pessoa por trás daquele rosto estava na sua frente de chinelo em janeiro e estava viva. Nutter agiu rapidamente. Levou Jamie para a casa mais próxima pertencente a Christine Kazinskas e ao marido
e Christine Kazinskas imediatamente ligou para o 911. A ligação conectou em algum momento no meio da tarde. Encontramos a menina que praticamente todo o Wisconsin estava procurando, disse Kazinskas para o atendente. E então ela e Jean Nutter passaram os próximos 30 minutos ao telefone, respondendo a todas as perguntas que podiam, enquanto as autoridades começavam a correr em direção a Gordon. Nutter transmitia as informações de Jamie pela ligação. O nome do homem que a havia levado, Jake Patterson. Ele a havia escondido debaixo da cama. Havia colocado a música bem alta. Era a única pessoa morando na cabana. Quando ela havia saído, não sabia onde ele estava. Não sabia que ele havia ido, apenas que aquele era o momento, e ela havia aproveitado. Enquanto o marido de Kazinskas pegava uma arma e se posicionava perto da porta caso Patterson voltasse antes da polícia chegar, as autoridades já estavam convergindo para a região. Patterson, enquanto isso, estava a caminho de casa. Chegou à cabana para encontrar Jamie desaparecida. Encontrou as pegadas dela na neve. Começou a segui-las, procurando por ela um detalhe que faz o sangue gelar, imaginando o que aquela caminhada pelo frio das matas de Wisconsin significava, imaginando o que teria acontecido se ele a tivesse encontrado antes de Jean Nutter. Ele não a encontrou. As autoridades sim. A polícia interceptou Patterson na estrada perto de sua cabana enquanto ele ainda procurava o rastro de Jamie. Ele foi detido sem resistência. E quando os policiais chegaram à casa dos Kazinskas, uma menina de 13 anos que havia sobrevivido a 88 dias de cativeiro, que havia assistido aos pais morrerem e sido levada pela noite dentro de um porta-malas e forçada a viver embaixo da cama de um estranho no fundo do inverno de Wisconsin, estava finalmente em segurança. O xerife do condado de Barron, Chris Fitzgerald, ficou na frente das câmeras naquela noite e disse: "É incrível a vontade daquela menina de 13 anos de sobreviver e escapar. Isso vem da esperança e das orações desta comunidade e de tudo que cada um fez." Ele estava certo sobre a vontade. Estava certo sobre a comunidade. Mas a pessoa mais responsável pelo fato de Jamie Closs estar viva era a própria Jamie Closs. Nenhuma busca, por mais massiva que fosse. Nenhuma recompensa, por mais generosa que fosse. Nenhuma oração, por mais sincera que fosse. Ela havia feito isso sozinha. Havia observado a rotina dele e havia retomado sua liberdade. Jake Patterson foi detido na estrada em frente à cabana em Gordon, Wisconsin, na tarde do dia 10 de janeiro de 2019. Tinha 21 anos. Não ofereceu resistência. Estava seguindo pegadas na neve, procurando por uma menina que já estava em segurança, e a polícia o esperava quando ele subiu pela estrada. Quase imediatamente após a prisão, Patterson começou a falar. Não de forma relutante, não após horas de interrogatório, não com a cautela jurídica cuidadosa de alguém tentando construir uma defesa. Ele contou aos investigadores o que havia feito. Deu os detalhes: o ônibus escolar, a vigilância, o planejamento, a noite do ataque, a viagem para o norte, a cabana, os meses de cativeiro. Expôs tudo com uma objetividade que pareceu quase perturbadora aos investigadores, como se a confissão fosse um alívio em vez de um risco. Ele contou sobre ter visto Jamie entrar no ônibus escolar e saber que ela era a menina que ia levar. Contou sobre as 2 tentativas fracassadas antes do dia 15 de outubro. Contou sobre ter raspado a cabeça para não deixar evidências de cabelo, sobre limpar o carro, sobre usar luvas. Contou sobre forçar a entrada pela porta do banheiro. Descreveu os meses de esconder Jamie embaixo da cama, os pesos em torno das caixas, a música alta. Disse que havia planejado pegar várias meninas e matar várias famílias, uma declaração que confirmou os piores temores dos investigadores. Que este não era um crime isolado no sentido de ser um impulso contido, mas sim a primeira execução de uma fantasia mais ampla e contínua. Uma audiência de fiança foi realizada por videoconferência na segunda-feira, dia 14 de janeiro. Um juiz fixou a fiança em $5 milhões, valor que era essencialmente irrelevante dada a natureza das acusações, mas que serviu como marcador formal da gravidade do que Patterson havia sido preso. Ele apareceu na tela de vídeo com um uniforme de presídio laranja, e a comunidade de Barron assistiu pelas câmeras de notícias enquanto o homem que havia tirado tudo deles
era formalmente colocado na engrenagem do sistema de justiça. A queixa criminal foi protocolada em 14 de janeiro de 2019. Acusou Jake Thomas Patterson com 2 acusações de homicídio doloso em primeiro grau, uma por James Kloss, uma por Denise Kloss e uma acusação de sequestro. Homicídio doloso em primeiro grau em Wisconsin é exatamente o que soa: a eliminação deliberada e premeditada de uma vida humana. Não homicídio culposo, não assassinato de segundo grau, não um crime passional que um advogado de defesa poderia tentar suavizar com contexto. Doloso, deliberado. A pena máxima para essa acusação em Wisconsin, imposta 2 vezes, significa prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. 2 vezes. Os investigadores também recuperaram evidências da cabana e do veículo de Patterson que corroboravam a confissão, embora dada a profundidade e o detalhe do que ele já havia dito, o processo contra ele já estava essencialmente completo. Patterson também havia queimado as roupas de Jamie na lareira do porão, tentando eliminar essa evidência, mas o próprio ato, sua própria admissão, simplesmente adicionou mais uma camada ao retrato de premeditação que a promotoria já estava construindo. Em fevereiro de 2019, Patterson escreveu uma carta para um jornalista, Laura Hughes, repórter da KARI 11, na qual disse, entre outras coisas, que o motivo pelo qual havia feito o que fez era complicado, que não havia querido arrastar as coisas com um longo julgamento e que expressou um certo grau de remorso. Ele escreveu que não podia desfazer o que havia feito. Escreveu que, quando olhava para trás, parecia algo muito idiota. A palavra idiota está fazendo uma quantidade quase incompreensível de trabalho nessa frase. O que ele havia feito não era idiota, era monstruoso. Mas a carta, quaisquer que fossem suas limitações, serviu para confirmar o que os investigadores já sabiam, que Patterson não ia contestar os fatos fundamentais do caso. Em 27 de março de 2019, Jake Patterson compareceu ao Tribunal de Circuito do Condado de Barron e se declarou culpado de todas as 3 acusações. 2 acusações de homicídio doloso em primeiro grau. Uma acusação de sequestro. Sua voz falhou em alguns momentos durante a audiência. Antes de ser retirado do tribunal, ele se virou e disse 2 palavras. Tchau, Jamie. Jamie não estava presente no tribunal, mas as palavras foram ouvidas por todos os outros que estavam. A audiência de sentença de Jake Patterson foi realizada em 24 de maio de 2019 no Tribunal de Circuito do Condado de Barron. O juiz James C. Babler presidiu. O tribunal estava cheio de familiares, membros da imprensa, com o peso de tudo que o caso havia carregado nos 7 meses anteriores. Patterson já havia se declarado culpado. Não havia mais nenhum veredicto a ser determinado. O que restava era a imposição formal da punição, e antes disso, a oportunidade para as pessoas mais afetadas pelas ações de Patterson falarem. A tia de Jamie, Sue Allard, foi uma das primeiras a se dirigir ao tribunal. Ela descreveu o momento em que soube que Jamie havia desaparecido e que James e Denise estavam mortos, a forma como caiu no chão, a forma como gritou. Ela disse ao juiz que Jamie havia perdido tudo. Que a menina que antes tinha mãe, pai, um lar, uma vida, havia sido despojada de tudo isso no espaço de uma única noite. Não havia como articular plenamente o que havia sido tirado de Jamie Kloss, ou dos familiares que haviam amado James e Denise e que foram deixados para recolher os pedaços de um mundo que nunca mais se encaixaria da mesma forma. A tia e madrinha de Jamie, Jennifer Smith, que havia acolhido Jamie após a resolução do caso, também se dirigiu ao tribunal. Ela disse que Jamie não tinha mais a vida de uma menina de 13 anos, que a menina que deveria estar se preocupando com lição de casa, amigos da escola e os atritos comuns da adolescência, estava, em vez disso, carregando algo que nenhuma criança jamais deveria ter que carregar. Mas mesmo assim, Jennifer disse, Jamie estava progredindo. Estava passando tempo com amigos, fazendo lição de casa, passando tempo com o cachorro. Estava se curando no ritmo que a cura exigia, sem pressa, rodeada por pessoas que a amavam. A própria Jamie não compareceu ao tribunal, mas sua declaração foi lida em voz alta, e o que ela havia escrito não eram as palavras quebradas e hesitantes de uma vítima pedindo clemência ou compaixão.
Era uma declaração. Eu fui mais esperta, dizia a declaração de Jamie. Eu observei a rotina dele e eu retomei minha liberdade. Eu sempre terei minha liberdade e ele não terá. Jake Patterson nunca poderá tirar minha coragem. Ele pensou que podia me controlar, mas não pôde. O tribunal ficou com essas palavras. Patterson teve a oportunidade de falar antes da sentença. Ele se dirigiu ao tribunal e disse, por vezes com a voz embargada: eu faria absolutamente qualquer coisa para desfazer o que fiz. Eu morreria. Eu faria qualquer coisa para trazer-los de volta. Ele disse que sentia muito. Disse que não conseguia explicar plenamente por que havia feito o que fez. As palavras tinham a qualidade de algo que talvez fosse genuíno, no sentido de que ele pode ter genuinamente desejado, sentado naquele tribunal enfrentando 2 sentenças de prisão perpétua, que os eventos dos últimos 7 meses não tivessem ocorrido. Mas o desejo de que algo não tivesse acontecido não é o mesmo que compreender por que aconteceu, e Patterson não ofereceu nenhuma compreensão real. Apenas o cascalho de remorso, que é tudo o que resta quando não há mais nada que uma pessoa possa dizer. O juiz Babler sentenciou Jake Thomas Patterson a 2 penas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pelos assassinatos de James e Denise Kloss, mais 40 anos de prisão pelo sequestro de Jamie, a serem cumpridos consecutivamente. Consecutivamente. Não conjuntamente. Não sobrepostos um após o outro. A aritmética disso é irrelevante, pois 2 penas de prisão perpétua já significam que Jake Patterson vai morrer na prisão. Mas a imposição consecutiva foi uma escolha deliberada do tribunal, um sinal de que cada crime seria tratado como o peso total que era, e não diluído ao ser combinado com os outros. Patterson tinha 21 anos no dia em que matou James e Denise Kloss. Vai envelhecer na prisão. Vai envelhecer e morrer em confinamento, assim como havia confinado Jamie. Embora as circunstâncias sejam absolutamente incomparáveis, ele tinha fantasiado sobre controle, sobre ter alguém completamente à sua mercê. O que ele conseguiu, no final, foi o oposto. Uma existência na qual ele não tem escolha sobre nada, onde vai ficar, o que vai comer, quando vai dormir, como vai passar cada um dos dias que lhe restam. Ele escolheu essa vida para si mesmo no momento em que escolheu uma menina numa parada de ônibus escolar e decidiu que ela era sua. Jamie Kloss não estava no tribunal para ouvir a sentença. Ela estava em outro lugar, fazendo as coisas que meninas de 14 anos fazem, passando tempo com amigos, passando tempo com o cachorro, vivendo a vida que alguém tentou tirar dela e que ela recusou a entregar. As semanas e meses após o retorno de Jamie foram, por todos os relatos, uma mistura do mais difícil e do mais esperançoso. Ela foi para a casa de sua tia Jennifer Smith, em Barron, uma mulher que havia sido uma das muitas pessoas em Barron County e em toda Wisconsin a usar o rosto de Jamie como alvo de esperança nos 88 dias em que estava desaparecida. Jennifer havia acompanhado o caso de perto, como todos haviam feito, e de repente ela era a pessoa responsável por ajudar Jamie a reconstruir algo parecido com uma vida. Os detalhes do processo de recuperação de Jamie foram mantidos deliberadamente fora do registro público, e isso está certo. Ela é uma pessoa privada que passou por algo nenhuma linguagem consegue dimensionar adequadamente, e os detalhes de como ela processa isso são dela e de mais ninguém. O que foi compartilhado publicamente em declarações e entrevistas breves ao longo dos anos seguintes sugere que ela estava fazendo as coisas de que os jovens que sobrevivem a traumas precisam fazer. Ela estava cercada de apoio. Ela estava recebendo ajuda. Ela estava, no ritmo que lhe pertencia, encontrando seu caminho de volta a si mesma. Em 2021, Jamie falou publicamente sobre sua experiência pela primeira vez de forma mais abrangente, num perfil documentado que ela controlava cuidadosamente. Ela disse que estava bem. Ela disse que havia chegado a um lugar de paz, ou algo próximo disso. Ela tinha amigos. Ela tinha um cachorro. Ela estava seguindo em frente não no sentido de esquecer, porque esquecer é impossível e não é o objetivo, mas no sentido de não deixar que o que aconteceu com ela fosse a coisa definitiva sobre quem ela é. Barron, Wisconsin, passou por sua própria forma de recuperação. A cidade que havia organizado buscas, enchido um fundo de recompensas, lotado uma igreja para 2 funerais, e depois,
Esperado por 88 dias, em silêncio agonizante, essa cidade tentou encontrar seu jeito de avançar também. O memorial para James e Denise Kloss existe no coração da comunidade que eles chamaram de lar. Os colegas que haviam trabalhado com eles na Genial Turkey Store carregam a lembrança deles. A escola de Barron, onde Jamie estudava, voltou às aulas sabendo que uma das suas havia sofrido o inimaginável e sobrevivido. O caso Kloss entrou no direito criminal de Wisconsin e no treinamento nacional de aplicação da lei como um estudo sobre os limites do que pode ser planejado e o que é impossível de prever. Os investigadores do condado de Barron, do FBI e das autoridades estaduais haviam feito tudo certo, haviam seguido cada pista, haviam gerenciado milhares de denúncias, haviam mantido o caso no radar público mesmo quando os recursos exigiam redimensionamento. Mas a verdade do caso é que a investigação não foi o que trouxe Jamie para casa. O que trouxe Jamie para casa foi Jamie. E isso não é uma crítica às pessoas que procuraram por ela. É o reconhecimento mais honesto possível do que ela fez. Ela estava sozinha num espaço de 75 centímetros, no escuro, numa cabana isolada no norte de Wisconsin, no meio do inverno, com um homem que havia matado seus pais a poucos metros de distância. Ela não tinha nenhuma vantagem, não tinha nenhuma ferramenta, nenhuma aliada, nenhum plano além do que conseguia carregar em sua própria cabeça. E ela usou tudo isso. Ela observou, ela esperou, ela escolheu o momento, e ela correu. A declaração que ela deu no tribunal de sentença foi lida por seu representante legal, mas as palavras eram dela. Eu era mais esperta, eu observei a rotina dele e eu retomei minha liberdade. Eu sempre terei minha liberdade, e ele não terá. Há uma versão desta história que termina de forma diferente. Há uma versão em que Patterson volta para a cabana antes de Gene Nutter sair para passear com o cachorro. Há uma versão em que o inverno está mais frio e Jamie não consegue chegar longe o suficiente nas roupas erradas. Há uma versão em que o medo a mantém embaixo da cama por mais um dia, e depois mais um, e depois mais um. Essas versões existem. Elas são reais como possibilidades. E o que as desfaz não é sorte, embora a sorte tenha desempenhado um papel. O que as desfaz é a decisão de uma menina de 13 anos, num dia frio de janeiro, de mover os pesos e sair rastejando e correr. Jamie Kloss não voltou para casa porque alguém a encontrou. Ela voltou para casa porque decidiu que era hora de ir.